Sejam bem-vindos ao nosso programa Datas da Esperança. Aqui vamos tratar de datas importantes para o fortalecimento da justiça, da paz e da cidadania, a partir de uma ótica cristã francisclariana. Venham conosco refletir essas datas de uma forma a nos levar a buscar um mundo melhor. Hoje, 15 de abril, foi instituído o Dia Internacional do Desarmamento Infantil. Em muitos lugares, se trata de uma data da realização de atos e campanhas sobre o tema. As campanhas têm como objetivo a proibição de que as crianças usem armas de brinquedo, réplicas de arma de fogo ou jogos de videogame, a fim de evitar a violência e o comportamento agressivo e violento, acidentes domésticos ou nas escolas, nas situações em que crianças ou adolescentes tiram suas vidas além das dos colegas e professores. Essa realidade não é exclusiva de alguns países como os Estados Unidos, conhecido por sua história de muitos tiroteios em escolas. No Brasil, ocorrem também mortes nas escolas causadas por armas de fogo usadas por crianças e adolescentes, como os eventos de Salvador em 2002, Taiúva em 2003, São Caetano do Sul em 2011, João Pessoa em 2012, Goiânia 2017, Paraná 2018 e os massacres nas escolas do Realengo em 2011 no Rio de Janeiro e de Suzano em 2019 em São Paulo. Infelizmente, ainda é uma realidade brasileira termos crianças e adolescentes usando armas de fogo inseridos no contexto da violência. Para tentar conscientizar a população acerca desse tema tão importante e grave, foi instituído então o Dia Internacional do Desarmamento Infantil. Porém, também não podemos esquecer que crianças são usadas como soldados armados por grupos criminosos e em conflitos e guerras em todo o mundo, inclusive no Brasil. Esse fato, além de acabar com a infância, abrevia por vezes a vida desses meninos e meninas, os tornando vítimas desses tormentos. O Estatuto de Desarmamento, criado aqui no Brasil em 2004, tem como meta principal combater a venda ilegal e o contrabando de armas para diminuir a violência aqui no país. A campanha do desarmamento é um marco na história do nosso país no que se refere ao combate à violência e à instituição de uma cultura de paz, e recebeu o Prêmio Unesco 2004 na categoria Direitos Humanos e Cultura de Paz. De acordo com o Instituto Sou da Paz, a criminalidade está diretamente ligada ao uso de armas de fogo, sendo que a maioria das vítimas tem idade entre 15 e 25 anos. Um levantamento realizado em 2019 revelou a imensa desigualdade em que vivemos, aqui revelada na morte por agressão com arma de fogo de crianças e adolescentes negros de até 14 anos, por grupo de 100 mil habitantes, que é de 3,6 vezes maior do que de brancos da mesma idade. Um dos muitos motivos para a reflexão do Dia Internacional do Desarmamento Infantil é iniciar o desarmamento dentro de casa, ou seja, não ter arma de qualquer espécie em casa e, se for absolutamente necessária tê-la por motivos de trabalho, deixá-la guardada, trancada, travada, fora do alcance das crianças, e a munição deve estar em outro local fora de acesso. Outras medidas são: não deixar os filhos terem ou brincarem com arma de fogo, e os pais devem cumprir o papel de educar e orientar seus filhos contra o uso de armas, inclusive as de brinquedo, além de estimular e praticar junto outras atividades, como as esportivas e jogos de tabuleiros interativos. Nesta data, todos deveriam estar unidos em prol da conscientização sobre os perigos reais aos quais as crianças estão expostas ao ter acesso a armas de brinquedo ou a uma arma de fogo em casa, adquirido pela falsa sensação de segurança que pode trazer. No entanto, o aumento de 183% em relação ao total de novos registros de arma de fogo entre 2019 e 2020
e o incentivo ao porte de armas que ocorreu nos últimos anos tem desestabilizado a jornada de conscientização de desarmamento e a cultura de paz. A violência armada é agravada pelo elevado número de armas de fogo em circulação. Outra realidade brasileira, também preocupante, é o efeito da violência armada sobre as crianças nas favelas. Crianças entre 7 e 12 anos, portando armas, são usadas como intermediárias ou olheiras para garantir a atividade do tráfico de drogas. Ainda são expostas diariamente à violência armada entre policiais e traficantes. Uma matéria da redação Pais e Filhos mostrou um vídeo que crianças aparecem com armas de brinquedo e coletes de papelão brincando como se fizessem parte de uma facção criminosa. Uma questão que também poderia ser reforçada e levada à discussão nesse dia para abranger resposta dos órgãos públicos. Um dos pontos para se refletir no Dia do Desarmamento Infantil é como a inserção de armas de fogo, mesmo as de brinquedo, na conduta infantil pode trazer efeitos nocivos e impactar negativamente na vida adulta. Somente privar a criança de se expor a programações que enaltecem arma de fogo ou terem contato com arma de brinquedo por sua vez, não evita totalmente episódios de massacres como esses mencionados acima. O Dia do Desarmamento Infantil traz um alerta aos pais, que são agentes fundamentais na educação das crianças contra o uso de armas. A necessidade de fomentar regularmente discussões e esclarecimentos entre pais e filhos. No dia 15 de abril, também se incentiva a troca de armas por atividades educativas e esportivas no amadurecimento infantil. Então é muito importante os pais conversarem com seus filhos. Ainda mais hoje que tem um grupo aí de brasileiros sem noção que estão aí incentivando as pessoas a terem armas, a travar, digamos assim, travar lutas com assaltantes, com pessoas que estão atacando você na rua, o que torna a sociedade bélica e perigosa não só para quem está com a arma, mas para aqueles que estão em volta. Então é fundamental a gente criar uma cultura de paz. E a cultura de paz se inicia, né, com o diálogo em casa, né? E me lembro que uma vez estava conversando com a minha filha e ela falou sobre aquela questão do paintball, né, querendo ir ao paintball. Eu expliquei para ela que não achava legal ir nesse paintball porque ali você, digamos assim, banaliza a questão de atirar no outro, de matar. Isso não é legal, né? Então é importante a gente ter essa consciência. A gente não pode banalizar o ataque à vida do outro, né, o uso de armas. Segundo o juiz Juliano Martins, titular da primeira vara civil de Aquidauana, em matéria publicada pelo site Jus Brasil, abre aspas, um mundo melhor depende da conscientização de todo um conglomerado de pessoas, mas pode começar com pequenas atitudes dentro e fora de sua casa. Não é uma questão de debater se as armas de fogo são boas ou ruins para as crianças, o que obviamente seria respondido que não, mas apenas de tentar introjetar na conduta infantil o exemplo de que as armas possuem efeito nocivo, mesmo as de brinquedo. Essa é a campanha do desarmamento infantil que traz no dia 15 de abril seu ápice. Ainda que a infância permita brincar de bandido e mocinho, de usar espadas dos heróis do cinema, de disseminar o malvado inimigo, a conduta humana e a formação da personalidade da pessoa se faz pela reprodução de atitudes anteriores. A persistência na violência e nas armas internaliza a cultura do medo e da violência, o que para uma pessoa com personalidade em desenvolvimento se mostra negativo para um saudável crescimento. Não se pretende afastar a brincadeira por completo, apenas de bem preparar os que estão dela participando. É uma questão de orientação. Mais apropriado seria armar a criança de livros, com lápis e caneta, com sonho e esperança, com exemplos de vida e com certeza de que poderá agir com serenidade sem contar uma arma de fogo verdadeira, sem cair nas artimanhas e ideologia dos adeptos à violência e defesa pessoal.
Antes mesmo de criticar uma ou outra opinião sobre o desarmamento, interessante é o debate do tema, que se torna ainda mais chamativo quando se trata de uma criança. O Dia do Desarmamento Infantil, enfim, não tem escopo único de desarmar, pretende também alavancar a discussão e bem esclarecer o tema para os próprios infantes e seus pais. Não é retirando os brinquedos em forma de arma que o problema se resolve. Melhor armar a alma das crianças, transformando-as seguras para enfrentar as vicissitudes da vida. Também o professor Dr. Paulo Paz, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fala na mesma matéria sobre o fetiche da arma trazida, principalmente nos filmes e jogos de computador, que crianças e adolescentes têm acesso quase restrito nos dias atuais. Segundo Paz, o que se deve fazer é não expor crianças a situações em que elas tenham contato com armas, incluindo lugares privados ou públicos, inclusive evitando conversa sobre armas e a utilização de brinquedos em forma de armas. Ele afirma então que quando uma criança é exposta a situações que banalizam o uso de armas de fogo, ela introjeta uma concepção de que armas são objetos lúdicos aos quais podem ter livre acesso e sentirem prazer ao portar um instrumental tão terrível que somente serve para matar, causando uma banalidade no mal, disse. O professor elenca 6 formas de prevenir o acesso de crianças às armas. Coibir severamente o acesso de crianças e adolescentes a armas. Proibir e evitar a utilização de armas como brinquedo infantil. Proibir e evitar a exposição de crianças a filmes, jogos e sites que fetichizam as armas e o seu uso. Fazer campanhas públicas e midiáticas muito bem direcionadas para que as armas passem a ser compreendidas socialmente como um sério problema e não como uma solução. Tornar mais severa a censura conforme a idade de filmes que exaltam a violência e o uso de armas no cinema, na televisão e na internet. E, por último, realizar campanhas presenciais com vários públicos em escolas, comunidades e demais instituições públicas e comunitárias para esclarecer de forma ativa o máximo de pessoas sobre os reais perigos de uma arma de fogo. Inclusive, a Bíblia também nos mostra a importância dessa orientação que tanto o juiz quanto o professor orientam acima, né? nos informam acima. Porque é a formação em casa, a orientação na família, que vai fazer com que a criança tenha uma visão que é necessário você ter uma cultura de paz. O livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então é fundamental que se aprenda em casa com os pais e com a família e que se entenda que o uso de armas só nos leva à fatalidade. E que as armas precisam ser usadas como instrumento de defesa, utilizada e como instrumento de profissionais do Estado. Esse tipo de arma violenta é de uso exclusivo do Estado. Então, para que a gente possa, nesse momento, pedir a Deus por nossas crianças, para que elas possam ser bem orientadas e para que elas possam ter uma vida dedicada à cultura de paz, vamos fazer a nossa oração. Jesus, você abençoou as criancinhas dizendo: deixem vir a mim as criancinhas, a elas pertence o reino dos céus. Aqui na terra, muitas crianças sofrem, vítimas da guerra, da fome, das circunstâncias, do genocídio, do terror e da tortura. Órfãos, escravos, vivendo em favelas, em esgotos, comendo do lixo ou biscoitos de barro. Doentes, exploradas, sem amor,
sem acesso à educação, sem esperanças, sozinhas. Ouve a nossa voz no mundo todo. Livra essas crianças de seu desespero. Nenhum dos pequenos deve jamais sofrer. Guia-nos para mostrar que nos importamos, Jesus. Lembra dessas crianças agora e quando cheguem elas no teu reino. Oramos em teu nome. Amém. Bem, vamos ficando por aqui nesse episódio do programa Datas da Esperança. A produção, roteiro e narração foi realizada por mim, Jefferson Machado, utilizando informações do site Jus Brasil, holyfamily.org, Sociedade de Pediatria de São Paulo, da revista Relações Exteriores e do movimento Sou da Paz. A todos e todas que buscam a justiça e a paz, aquele abraço. Até a próxima. Paz e bem.